Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso curso de Direito Civil, preparatório para a prova de ingresso da EMERGE. Vamos só recapitular aqui um pouquinho que a gente já viu nas duas aulas anteriores. Essa é a nossa terceira aula. Na primeira aula eu fiz uma introdução com vocês e como seria o nosso curso, a nossa organização. A gente viu um pouquinho também da LINDB, vimos também parte geral. Na segunda aula falamos sobre obrigações e nessa aula de hoje a gente começa o estudo dos contratos. Bom, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, metade das questões referentes a direito civil na prova de ingresso da EMERGE eram de contratos. Então a gente vai trabalhar contratos nessa aula de hoje, a terceira aula, na quarta aula e também no comecinho da quinta. Temos diversas questões para analisar, a gente vai analisar aqui todas as questões de contratos que caíram nos últimos 5 anos, ou seja, nas últimas 10 provas, e tem muito informativo de jurisprudência que eu quero trazer aqui para vocês sobre questão de contratos que foram enfrentados pela STJ. Além disso, gente, eu já quero adiantar para vocês que eu vou trabalhar aqui, aproveitando esse informativo de jurisprudência, alguns outros temas que eu acho que possam ser pertinentes. Pelo menos, nem que seja quando for cobrada a questão, que você tenha um fundamento para enfrentar aquela questão que é proposta para vocês, tudo bem? Então aqui a gente vai trabalhar também com um pouquinho de doutrina, um pouquinho de conceito, além dos próprios informativos de jurisprudência e além das questões da EMERGE. Além disso, a gente trabalha também logo após contratos com responsabilidade civil. Na nossa quinta aula, a gente vai dividir entre contratos e responsabilidade civil. Vou tratar aqui dos julgados mais importantes, as matérias nas quais eles se relacionam. Depois a gente trabalha reais, família, sucessões e finalizamos a nossa matéria. Tudo bem? Vamos lá então, falando agora um pouquinho de contratos. No nosso estudo aqui sobre contratos, eu dividi eles em alguns blocos. No começo a gente vai falar de noções gerais. O que eu quero dizer quando eu falo com vocês que a gente vai trabalhar com noções gerais? São aquelas questões que, embora envolvam contratos, tenham sido cobradas nas partes de contratos, embora estejam classificados nos próprios informativos do STJ como contratos, eles precisam de questões de fundo para serem resolvidas que não dizem respeito apenas a contratos em espécie. Eles trabalham também com parte geral de contratos ou trabalham também com obrigações, parte geral do próprio Código Civil, um pouquinho de registros públicos, a gente vai ter em alguns casos aqui, eu vou explicar para vocês, tudo bem? Além disso, eu dividi em alguns outros contratos principais, por exemplo, compra e venda, a gente vai falar um pouquinho de vários informativos diferentes, promessa de compra e venda também a gente vai tratar de forma separada, e no final a gente vai falar sobre todas as questões que tiveram na EMERGE sobre esse ponto aqui dos contratos. Então esse último ponto vai ser mais misturado, a gente vai falar de transação, vamos falar de seguro, vamos falar de locação, então vai ser uma última etapa da aula um pouco mais diversificada, gente. Lembrando que eu coloco aqui o máximo de julgados que eu acho que são mais relevantes, então pode ser que eu explicando aqui esses julgados, eu não consiga falar de todos eles, porque a gente tem um número limitado de aulas, mas vocês vão ter acesso a todos aqui. Eu deixei o meu e-mail já na primeira aula, só lembrando aqui para vocês, está nos slides também, mas o meu e-mail é profluisachalupe@gmail.com, então vocês podem entrar em contato também para tirar dúvidas. Tudo bem, gente? Então, basicamente era essa introdução que eu queria fazer aqui com vocês e a nossa televisão voltou. Então, era basicamente essa introdução que eu queria fazer e a gente começa agora o estudo dos contratos. Vamos lá, gente. Aqui em noções gerais sobre contratos, primeiro julgado que eu trouxe para vocês diz respeito à prescrição. Por que esse julgado ele foi trazido aqui na sala de hoje, gente? Data, tá? Então, por mais que seja uma matéria já revisada, o STJ já tinha enfrentado isso antes, a gente já sabia que o prazo prescricional para cobrar contratos era de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. Esse caso ele foi enfrentado novamente pelo STJ. Então, só para recordar, só para que vocês se lembrem, como eu já falei com vocês, o examinador da EMERGE, ele costuma cobrar questões recentes, ele gosta de informativo de jurisprudência recente, ainda que o assunto em si não seja tão novo.
ainda que aquele assunto já tenha sido enfrentado outras vezes, ele costuma cobrar assuntos que tenham sido enfrentados de forma mais recentemente, ok? Então vamos lá. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual. O que é o inadimplemento, gente? Só lembrando lá a teoria geral do inadimplemento em obrigações. É o não cumprimento, é o não pagamento, não cumprimento daquela prestação contratual que tinha sido combinada. Sujeita-se ao prazo prescricional decenal, 10 anos, regra geral do Código Civil, artigo 205. Obviamente, qual é a ressalva que eles fazem? Se não houver previsão legal de prazo diferenciado. Então, se a gente não tiver uma lei especial, ou mesmo o próprio Código Civil prevê um prazo diferente para aquilo, o prazo prescricional é a regra geral do artigo 205. Prosseguindo. Segundo caso, esse caso é um caso interessante também, ele não é tão novo, ele já tem mais ou menos um ano, mas ele é interessante de ser julgado, é interessante de ser comentado aqui. O que ele fala, gente? A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Por exemplo, gente, se eu tenho um contrato de pagar aluguel e eu peço que, para que esse locatário ele assine esse contrato, ele tenha também um seguro daquele imóvel que é muito caro, um seguro que de alguma forma ele fica abusivo, o fato dessa prestação acessória ela ser abusiva não descaracteriza a mora. O que isso quer dizer? Não é porque a prestação acessória ela é abusiva que eu não tenho que cumprir a prestação principal. Então, eu tenho o dever de cumprir a prestação principal. A acessória eu posso discutir. Agora, se eu chego para o meu locador e falo, olha, esse seguro aí que você está querendo me cobrar está muito caro, eu não vou pagar nem o seguro, nem o aluguel. Eu posso fazer isso? Não, gente. Se eu faço isso, eu incido em mora, que é o atraso no pagamento. Agora, prosseguindo aqui, tem um outro julgado que já era um pouco mais antigo do STJ, mas que se contrapõe a esse. Se a gente fala que a abusividade nos encargos acessórios, ele não caracteriza a mora, interpretação a contrário senso, o que isso traz pra gente? Que os encargos que são principais, encargos essenciais, eles caracterizam sim a mora, quando eles são abusivos. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de pagamento do aluguel e eu coloco lá que aquela prestação, aquele valor do aluguel está excessivamente alto e por isso eu não vou efetuar o pagamento, nesse caso, se há abusividade, não haveria mora. Ok, gente? Então, é um paralelo aqui de um julgado um pouco mais recente, um julgado um pouco mais antigo, mas na verdade, esse julgado que veio 10 anos depois, nada mais é que uma interpretação a contrário senso desse primeiro julgado. Prosseguindo, gente, caracteriza-se a evicção a inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo, objeto de negócio jurídico, de compra e venda. Então, o primeiro ponto aqui, eu coloquei para vocês um conceitozinho básico de evicção. Se vier perguntando na prova de vocês alguma questão sobre evicção, vale a pena vocês conceituarem, vocês demonstrarem lá para o examinador que vocês têm um respaldo jurídico, doutrinário sobre aquela matéria. Então, a evicção consiste na perda parcial ou integral da posse ou da propriedade do bem. Esse é o conceito clássico. Qual é o grande diferencial aqui que o STJ trouxe nesse caso? Por que ele foi veiculado em formativo de jurisprudência e eu trouxe aqui para vocês, dando esse destaque? Porque, gente, o STJ, nesse julgado, ele entende que a evicção ela é caracterizada não só pela perda da posse ou da propriedade. Ficou cortadinho aqui, mas no slide que vocês receberem ele vai estar completo. É uma observação que está aqui embaixo. Qualquer diminuição daquele bem, qualquer diminuição da utilidade daquele contrato, ela pode ser útil, ela pode ser caracterizada como evicção. Então, nesse caso aqui, o que o STJ disse? Olha, o que não teve aqui foi uma transferência livre e desembaraçada. Então, o mero fato dessa transferência livre e desembaraçada não poder ser realizada, isso em si já caracteriza a evicção. Prosseguindo, gente. Outro caso sobre evicção aqui. Para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, na hipótese em que a perda da coisa adquirida tenha sido determinada por decisão judicial, não é necessário o trânsito em julgado da referida decisão. Essa decisão da STJ é interessante, olha a conclusão dele aqui.
independe para ser exercitado de ele ter denunciado a lide ao alienante na ação em que terceiro reivindicara a coisa. Então, gente, qual a importância desse julgado? É o momento da indenização, do recebimento dessa evicção. O que o STJ diz? Que não precisa transitar em julgado, ok, gente? Prosseguindo aqui. Esse caso é curioso, do advogado que foi contratado para ajuizar uma ação trabalhista, etc. E aí, olha o que aconteceu. Ocorre que a empresa vencida, o advogado ajuizou uma ação. Essa ação ajuizada, ele ganhou. E qual foi o valor que ele ganhou, que esse cliente dele ganhou? R$100 mil. Só que essa ação era uma ação trabalhista, ajuizada em face de uma empresa, e essa empresa veio a falir. Quando essa empresa faliu, esse trabalhador, ele sabia que ele não conseguiria receber, dificilmente ele conseguiria receber aquele valor. O que ele fez então, gente? A cessão do crédito. E aí eu vou passar rapidinho para o próximo slide para explicar uma coisa para vocês e eu volto para cá para a gente resolver esse julgado, tá? Então, o que eu queria falar aqui com vocês agora para explicar? Um pouquinho sobre a transmissão das obrigações. Bom, gente, atualmente no nosso Código Civil existe a possibilidade das obrigações elas serem transmitidas. Embora a gente tenha um direito obrigacional muito baseado lá no direito romano, a gente tem aqui atualmente a possibilidade que essas obrigações elas mudem de mãos. Possibilidade essa que não existia no direito romano. Um instituto jurídico utilizado naquela época para fazer a tradição de uma mão para outra era a chamada novação, ou seja, você tinha que extinguir a dívida com aqueles sujeitos e criar uma obrigação nova com novos sujeitos. Atualmente isso não é necessário, porque a gente tem alguns instrumentos para isso. Que instrumentos são esses? A cessão do crédito, a assunção de dívida ou cessão dos débitos. O código chama de assunção de dívida, mas cessão dos débitos também é um nome aceito. E a cessão da posição contratual. Essa última não tem previsão legal, mas ela é plenamente aceita pela doutrina. O que significa cada uma delas, gente? Primeiro ponto, a cessão do crédito. O que é? É quando o credor ele vai lá e ele cede um crédito que ele tinha para receber para um terceiro. A assunção de dívida ou cessão dos débitos. O devedor ele cede aquele débito dele. O terceiro vai assumir aquela dívida. E por fim, a cessão da posição contratual. Gente, a cessão da posição contratual, ela ocorre nos negócios jurídicos complexos. Que negócios jurídicos são esses? São aqueles negócios jurídicos nos quais o sujeito, ele assume ao mesmo tempo a posição de devedor e de credor. É o que acontece na maior parte das nossas relações jurídicas cotidianas. Por exemplo, quando você vai comprar uma água, você é credor no que diz respeito à água, a garrafinha de água que você quer. Mas você é devedor em relação ao valor, à contraprestação que você tem que entregar. Curiosidade, gente, a cessão do crédito ela já existia no Código Civil de 16. A assunção de dívida, ela embora já existisse na doutrina, é uma novidade do Código Civil de 2002. E a cessão da posição contratual, ela ainda não está prevista legalmente, tá? Desses institutos, qual é o que a gente mais utiliza? A cessão do crédito, que é efetivamente sobre o que diz respeito ao nosso julgado anterior. Por que a cessão do crédito ela é muito utilizada? Como que ela funciona? Da seguinte forma, gente, suponhamos que eu seja uma empresa e eu tenho lá um cliente meu prometeu me pagar R$100 mil daqui a 10 dias. Acontece que, embora eu tenha esse crédito para receber daqui a 10 dias, eu preciso desse dinheiro agora. Eu tenho que pagar meus funcionários, eu tenho que colocar minha empresa para girar. O que eu faço então? Eu cedo o meu crédito para um terceiro. Normalmente, quem é que compra esses créditos? São as instituições financeiras, por exemplo, um banco. Então, eu cedo o meu crédito para esse banco. Qual é a vantagem para mim? Para mim, a vantagem é que eu iria receber daqui a 10 dias e cedendo esse crédito para um banco, ele me paga agora. Qual é a vantagem para o banco? Esse banco, quando ele for receber esse crédito, ele recebe um crédito de 100 mil, mas ele me paga menos. Ele vai falar, então, olha, para eu te adiantar aí esse valor, para você não receber daqui a 10 dias, receber agora,
e eu só receber daqui a 10 dias, ao invés de eu te adiantar 100, eu te adianto 80. Entenderam mais ou menos esses institutos? Não sei se vocês se recordam, isso é transmissão das obrigações. Então, voltando para esse julgado, o que aconteceu? Esse trabalhador aqui, ele tinha um crédito de 100 mil, essa empresa faliu e ele cedeu esse crédito para um terceiro. Quando você cede o crédito, o valor daquele crédito, o valor que você recebe por ele, varia muito de acordo com as peculiaridades do devedor. Nesse caso aqui, o devedor era uma empresa que já tinha falido. Então, o que essa instituição financeira fez? Abaixou muito aquele valor de contraprestação, o valor que ele daria para esse trabalhador. Falou, olha, essa instituição aqui, essa empresa que é o seu credor, ela está falida. Então, dificilmente ele receberia esse crédito inteiro. O que ele fez então? Ele cedeu o crédito dele, que inicialmente era de 100 mil, por 10 mil. Qual é a questão que é colocada aqui? Como eu falei com vocês, a questão diz respeito a um advogado. O advogado que tinha juizado essa ação. Por quê, gente? Porque em relação ao advogado que tinha juizado essa ação, ele tinha posto que os honorários dele seriam honorários de ganho, seriam honorários de quando ele conseguisse o proveito daquela ação. O que aconteceu então? O que ele queria? Ele falou, olha, eu ajuizei essa ação aqui cobrando 100 mil reais, você conseguiu os seus 100 mil reais, mas em que pese no final das contas você só tenha ficado com 10 porque essa empresa faliu e etc. Em verdade, o que eu prometi e o que eu consegui era 100 mil reais. O que o STJ disse, gente? O STJ não concordou com a posição dele. O STJ disse, olha, nesse caso aí que você tinha honorários condicionados ao sucesso na ação, você obteve sim o sucesso, mas esse sucesso tem que ser proporcional ao ganho do seu cliente. Não pode o seu cliente ganhar 10 mil reais e você querer ganhar mais do que ele. No final das contas, quanto que esse cliente efetivamente lucrou? 10 mil sobre 10 mil reais vão ser calculados os honorários do advogado. Tudo bem, gente? Prosseguindo aqui mais um pouquinho para a gente falar sobre outras questões ainda dentro dessa noção geral de contratos. Esse caso também é interessante, é sobre serviços advocatícios também. O que o STJ falou aqui? Configura abuso de direito a denúncia motivada pelo cliente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito antes do resultado final do processo. Gente, é a mesma cláusula, é a mesma questão do informativo anterior. Nesses dois casos, o advogado ele só receberia caso ele tivesse êxito, caso ele tivesse sucesso naquela ação que ele tinha ajuizado. O que aconteceu nesse caso aqui que é diferente do anterior? Nesse caso aqui, o advogado ajuizou a ação, o processo corria muito bem e o cliente desistiu. Resolveu que queria mudar de advogado, que não queria ter mais aquela pessoa ali como advogado. O que o STJ entendeu? Entendeu que se configura abuso do direito. Afinal de contas, aquele advogado ele só receberia se ele efetivamente tivesse êxito, se ele efetivamente tivesse sucesso. Então, quando há perda da chance que ele ganhe por um abuso do direito, o STJ falou que isso não poderia ocorrer. Tudo bem? Gente, só para recordar aqui com vocês, o abuso do direito está previsto no artigo 187 do Código Civil e é uma espécie de ato ilícito que tem o seu regramento, o seu conceito previsto no artigo 186 do Código Civil. Tudo bem? Aqui eu coloquei mais algumas explicações para vocês. E isso aqui é interessante, gente. Também diz respeito a direito às obrigações. Quanto à forma de adimplemento, a gente pode classificar as obrigações de duas formas diferentes. Obrigações de meio e obrigações de resultado. Não sei se vocês se recordam dessa distinção. Deixa eu fazer ela aqui rapidinho com vocês. Quais são as obrigações de meio? Obrigações de meio são aquelas nas quais o devedor, ele adimple, ele cumpre aquela obrigação pela mera utilização de todos os meios que lhe estão disponíveis. Então, por exemplo, é o caso normalmente do advogado,
Quando você chega para o advogado e conversa com ele, olha, eu preciso ajuizar uma ação, caso assim, o advogado fala, tudo bem, a gente vai ajuizar essa ação, eu posso utilizar tais e tais argumentos, se por acaso você não obtiver êxito na primeira instância, eu posso recorrer para você. Ótimo. Agora, se chega lá, o caso transita em julgado e o advogado, ele não obteve êxito, ele não conseguiu aquela pretensão daquele cliente dele, ele está inadimplido com aquela obrigação? Não, gente, porque a obrigação dele era de meio. Se ele utilizou todos os meios lá que estavam à disposição dele, todos os recursos, todos os argumentos, aquela obrigação está adimplida. E a obrigação de resultado, gente, a obrigação de resultado é aquela na qual a obrigação só se encontra adimplida quando você efetivamente alcança aquele resultado pretendido. Normalmente, os profissionais liberais, eles têm obrigação de meio, é o caso do advogado, é o caso dos médicos, mas excepcionalmente eles podem ter obrigação de resultado. Por exemplo, no caso de médicos que têm obrigação de resultado, aquele que é anestesista, quando ele dá anestesia lá no paciente, numa sala de cirurgia, ele tem a obrigação de anestesiar, aquele paciente não pode sentir dor nenhuma e ele tem que voltar depois, trazer o paciente com todas as suas faculdades mentais e físicas de volta. Então, a obrigação do anestesista, a obrigação do patologista, que é aquele médico, aquela especialidade, que ela dá o diagnóstico quando você vai no laboratório, faz um exame, seja de imagem, seja de sangue, aquele patologista ele tem a obrigação de acertar aquele resultado. E por fim, cirurgia plástica estética, gente. Aqui nesse ponto é importante diferenciar que se a cirurgia plástica ela for reparadora, a obrigação do médico ela continua sendo de meio. Mas se a cirurgia plástica for estética, por exemplo, eu quero diminuir meu nariz, eu quero diminuir minha orelha, nesses casos a obrigação que a gente tem é uma obrigação de resultado, tudo bem? Outro caso excepcional, em regra, como eu falei com vocês, a obrigação do advogado ela é uma obrigação de meio. Eu posso tornar essa obrigação como uma obrigação de resultado? Sim, gente. Como? Colocando a cláusula de êxito, tudo bem? Então, você só vai ser remunerado se você, de fato, tiver sucesso no ajuizamento daquela ação, tudo bem? Outra questão aqui, gente, só pra gente finalizar essa revisãozinha aqui que a gente está fazendo de obrigação de meio, obrigação de resultado. Existe uma terceira categoria, que seriam as obrigações de garantia. Em verdade, a maior parte dos doutrinadores, por exemplo, Carlos Roberto Gonçalves, ele coloca as obrigações de garantia dentro das obrigações de resultado. O que isso quer dizer, gente? O que é uma obrigação de garantia? A obrigação de garantia é aquela que visa diminuir os riscos. Por exemplo, um contrato de seguro, a gente vai até falar de contrato de seguro mais um pouquinho para frente. Então, a obrigação de garantia, ela visa diminuir os riscos. E o que é diminuir os riscos, gente? Para a maior parte da doutrina, nada mais é do que garantir um resultado. E que resultado é esse? É a não ocorrência daquele risco. Tudo bem, gente? Então, só para a gente fechar essa revisãozinha aqui que eu queria fazer com vocês. Prosseguindo, gente, termo inicial de juros moratórios. O STJ trabalhou isso mais uma vez. O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes. No caso, tratando-se de mandato, também é um contrato aqui com relação ao advogado, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação. Então, reconhecido o abuso de mandato, o abuso do trabalho do advogado no exercício da sua função, desde quando vão ser contados esses juros moratórios? Desde a data da citação, ok, gente? De acordo com o artigo 405 do Código Civil. Mais uma questão sobre advogado. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independente de motivação, respeitando o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Gente, o que aconteceu nesse caso? Esse caso aqui, aonde que ele está? Ele está dentro da regra geral. Ele está dentro da regra no qual a obrigação do advogado é uma obrigação de meio. Por quê, gente? Porque aqui, quando a gente trabalha em geral com a relação do advogado com o seu cliente, ela é baseada numa relação de confiança. E essa confiança, se ela por algum motivo ela é quebrada, ela pode sim importar em revogação daquele contrato, em desistência daquele contrato.
Então aqui você tem um contrato normal de mandato que está lá combinado que o advogado vai ajuizar a sua ação e vai receber honorários por isso, e aí uma obrigação de meio, não importando se ele vai ser sucumbente ou se ele vai ter sucesso naquela ação ajuizada. Então, nesse caso aqui, quando você desiste de uma ação, quando o advogado tem obrigação de meio, não é possível que haja estipulação de multa no contrato para desistência, porque é um contrato que a base dele é a confiança. Então, se quebra a confiança por algum motivo, não teria motivo para aquele contrato continuar existindo. Tudo bem, gente? Então, não há multa nesse caso. Ah, mas aí o advogado trabalhou, não recebe nada? Não, gente, ele recebe em relação ao que já foi pago, em relação ao que já foi cumprido. Então, vamos supor que ele já tenha ajuizado a ação, fez a petição inicial, ele vai receber por isso e não por todo o combinado. Prosseguindo aqui. Gente, essa questão aqui trata sobre a diferença dessas duas teorias. Então, eu coloquei aqui um quadrinho para que vocês se recordem, tá? Primeiro é a teoria da imprevisão e a segunda é a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Gente, quando a gente fala de teoria da imprevisão, a gente está falando de qual regramento jurídico? Do Código Civil. A teoria da imprevisão, ela é prevista no Código Civil dentro do direito das obrigações e também está prevista dentro do direito dos contratos. E a teoria da base objetiva do negócio jurídico, gente, previsão é expressa no Código Civil. Aqui a nossa aula é sobre direito civil. Então, o que a gente tem que saber aqui é a teoria da imprevisão, tudo bem? Sobre a teoria da imprevisão, o que é mais importante que a gente saiba para que a gente consiga solucionar aquele julgado ali, que eu já vou voltar. Na teoria da imprevisão, para que ela ocorra, exige-se a imprevisibilidade e a extraordinariedade do fato superveniente. Exige a extrema vantagem para o credor. Agora vamos voltar para esse caso aqui. Esse caso, gente, trata da ferrugem asiática. O STJ enfrentou esse caso e ele falou, olha, ferrugem asiática ela não é imprevisível, nem completamente extraordinária. Por quê, gente? Porque desde 2001 a gente sabe que a ferrugem asiática, ela acaba problematizando as plantações das lavouras de soja no Brasil. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? O autor ajuizou uma ação dizendo que estado inadimplente não poderia pagar porque houve a ferrugem asiática, pedindo que fosse aplicada a teoria da imprevisão. O que o STJ falou? Olha, nesse caso aí, a gente não pode aplicar a teoria da imprevisão, porque era perfeitamente sabível, já que isso ocorre desde 2001, que a ferrugem asiática, ela pode sim prejudicar as plantações e as lavouras de soja, motivo pelo qual essa teoria não foi aplicada. Tudo bem, gente? Essa tabelinha aqui é interessante de vocês olharem depois com calma, se vocês não lembram a diferença entre a teoria da imprevisão e a teoria da base objetiva, vale a pena dar uma olhadinha. Agora, gente, passando a um novo ponto, passando agora aos contratos de compra e venda em si. Eu vou falar alguns julgados que são relativos a ele e eu acho que são importantes, tá? Então, aqui. O saneamento de vício redibitório, limitador de uso, gozo e fruição da área de terraço na cobertura de imóvel, objeto de negócio jurídico, afasta o pleito de abatimento no preço. Olha esse caso aqui, que coisa curiosa. O que aconteceu, gente? Uma pessoa comprou uma cobertura num apartamento. Esse prédio, ele estava na planta quando ele efetuou a compra. E quando ele estava na planta, estava tramitando ainda junto à prefeitura a autorização para que houvesse a possibilidade de construção superior naquela cobertura. Então a pessoa, quando ela adquiriu esse imóvel, adquiriu essa cobertura, ela adquiriu a cobertura com a possibilidade de levantar mais um andar, de fazer ali um segundo andar na cobertura dela. Ocorre que quando o prédio ficou pronto e veio a autorização da prefeitura, a prefeitura informou que naquele bairro especificamente o valor, a altura máxima dos prédios era aquela que estava ali. Ou seja, esse comprador ele não poderia aumentar aquele apartamento que ele tinha comprado, ele não poderia construir em cima. O que aconteceu, gente? Durante 3 anos essa situação persistiu.
Ele queria construir e não podia construir. Depois de 3 anos, houve uma modificação no gabarito da cidade. E havendo essa modificação no gabarito da cidade, foi aumentada a altura daquela região. E a partir de então, ele poderia construir o segundo andar. O que o STJ falou sobre isso? Olha, realmente, ele comprou um apartamento porque ele queria ter a possibilidade de construir um segundo andar. Ocorre que durante 3 anos ele ficou impedido. Realmente ficou impedido de construir. Agora, atualmente, ele pode? Atualmente ele pode. O que o STJ falou a princípio? Olha, o saneamento de vício redibitório, limitador do uso, gozo e fruição da área de terraço, afasta o pleito de abatimento do preço. Porque olha só, ele comprou um apartamento, digamos que ele tenha pago 100 mil reais. Ele pagou 100 mil reais não só por aquele apartamento que estava pronto, mas também porque ele tinha o direito de dobrar aquela área daquele apartamento. O que ele queria então quando ele ajuizou a ação? Olha, eu quero um abatimento do preço, porque eu paguei 100 mil reais achando que ao invés de ter 100 metros quadrados eu fosse ter 200, por exemplo. Só que, com a modificação do gabarito da cidade, o que aconteceu é que depois de 3 anos, ele poderia sim, ao invés de ter só 100, ter 200. Qual foi a decisão da STJ? Como houve essa modificação, não é possível abatimento do preço. O que isso parece para vocês? Poxa, que injusto, né? Tudo bem, agora ele pode construir, pode ter 200 metros, mas durante 3 anos ele não pôde. E aí, o que vocês acham que aconteceu? O STJ ele falou ainda, e eu trouxe essa explicação para vocês porque estava bem no corpo do julgado. O STJ ele fala ainda, olha, o que você não pode pedir é o abatimento do preço. Agora, nada te impede que você peça a título de perdas e danos, indenização pelo que você deixou de fazer durante esses 3 anos. Então, na verdade, um valor indenizatório, algum valor ele ainda tem direito. Mas a natureza jurídica desse valor é diferente. Aqui o que ele pediu foi abatimento do preço. Abatimento do preço ele não tem mais direito. Agora, ele tem direito à indenização a título de perdas e danos? Isso ele tem, tudo bem? Então é uma solução bem justa mesmo do STJ. Outro caso, gente, reconhecimento de paternidade pós-mortem não invalida a alteração de contrato social com a transferência de todas as cotas societárias realizadas pelo genitor a outro descendente. O que eu queria falar com vocês aqui, aí eu trouxe um outro quadrinho, ele começa aqui nessa página, nesse slide, mas ele termina no próximo. Gente, a gente tem algumas limitações para a celebração de contrato de compra e venda. Quais são elas? São 4. Primeira, venda de ascendente a descendente. Compra por pessoas que estão exercendo certos encargos, então, tutores, curadores, etc. Venda a cônjuge e a venda por condômino de coisa indivisível. Qual era o caso, gente? O caso aqui desse julgado do STJ era específico em relação de venda de ascendente para descendente. O que o STJ disse? Qual a explicação, qual é a fundamentação desse julgado que não deve ser desconstituído? O STJ falou que o reconhecimento de paternidade é uma decisão de cunho declaratório, produzindo efeitos ex tunc. E aí eu vou explicar isso aqui para vocês embaixo, só um lembretezinho, tá? Apesar disso, essa decisão não poderá alcançar e modificar os efeitos jurídicos da situação de direito que já haviam sido definitivamente constituídas. Gente, segurança jurídica. Falar, olha, realmente a gente vai voltar um pouquinho mais para frente em relação às sentenças, cunho declaratório, constitutivo, etc. Mas, realmente, nesse caso aqui, sentenças declaratórias, elas têm efeitos ex tunc. O que isso quer dizer? Elas retroagem, mas nesse caso aqui, pela segurança jurídica, ela não vai retroagir. Então, essa venda que tinha sido feita de ascendente para descendente, ela é válida? Sim, gente, ela é válida. Agora, eu falei que ia trazer aqui para vocês só um macetinho mesmo. Eu sei que vocês provavelmente já sabem disso, mas é bom lembrar. Aqui, quando a gente fala de ex tunc e ex nunc, ex tunc retroage, então pensa, se você bate na testa de alguém, essa pessoa vai para trás, e ex nunc não retroage, então se você bate na nuca de alguém, essa pessoa vai para frente. Provavelmente você já conhece esse desenhozinho aqui, mas é bom lembrar. Gente, eu vou encerrar esse bloco e a gente volta no próximo bloco.